Boa tarde a todos. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a chefe Luri Toledo, sou pós-graduada em gastronomia funcional e cursei técnicas avançadas gastronômicas na Escola Francesa do Chefe Laurent. E com grande prazer, uma grande honra, há um ano eu já sou uma embaixadora do Terra, elaborando receitas, fazendo testes na cozinha. E para o meu grande agrado, cada dia é uma surpresa incrível poder trabalhar com os aromas naturais, trazer sabor, trazer aroma na utilização da minha gastronomia dia a dia. Para quem acompanha, a gente também tem algumas aulas disponíveis lá no YouTube da doTERRA, que eu ensino algumas técnicas. E hoje eu preparei um menu completo para vocês, utilizando os aromas naturais que vocês receberam o kitzinho em casa. Então, como eu disse, eu não gosto de deixar uma aula muito engessada, eu gosto de ensinar a criar, a imaginação fluir. Como eu organizo a minha rotina com os aromas naturais? O legal, como na gastronomia, que a gente organiza um mise en place, com os aromas naturais é a mesma coisa. Eu separo eles por características. Então, a linha está aqui e alguns que eu vou utilizar eu deixei aqui atrás. Então, vamos lá. Eu quero que vocês depois separem o de vocês também, que isso vai ajudar muito na hora da utilização e eu quero deixar esse uso bem claro para vocês, porque é uma riqueza maravilhosa poder utilizar esses aromas naturais dentro da cozinha e dentro da nossa rotina alimentar. Então, eu separo por condimentos, tá? Então, todos os que eu tenho separadinho, condimentos. Eu vou um a um para a gente deixar isso bem claro, tá? Condimento, lemongrass, copaíba, black pepper, o clove, que é aroma natural de cravo, o aroma natural de pimenta rosa, o aroma natural de casca de canela e o aroma natural de condimentos. Então, esse eu já deixo todos separadinhos, caracterizando como condimentos. Luri, que forma que eu vou utilizar isso? Então, nessa aula eu vou deixar bem claro para vocês o espaço, que lugar que a gente vai utilizar e como a gente pode criar. Aí a gente vai para os herbais, que eu amo, como todos os herbais, eu utilizo muito o que a gente remete às ervas, né? Então, os herbais aqui, aroma de manjericão, separem o de vocês também. O de sálvia, o de especiarias, o Bom Guarde, que eu amo, o de olíbano, zimbro, alecrim e o orégano, tá? Então essa é a minha segunda classificação que eu deixo separadinho. Depois vem os cítricos, que a utilização é incrível, e aí eu vou passar para vocês quando usar em salgado, em sobremesa, em bebidas. E aí a gente tem tangerine, o limão, vou pegar esse aqui, o aroma natural, que é cítrico e herbáceo, Smart Salsi. A gente entra ele também na classificação dos herbais. O de laranja selvagem, que eu amo, e o de limão siciliano. E as outras classificações que eu gosto de usar é o lavanda, que eu deixo como florais, e o mentolado, que eu uso bastante, que é o hortelã-pimenta, peppermint. Então, vamos lá começar a nossa aula. Primeiramente, eu quero abrir aqui com uma coisa que eu amo muito, ensinar para vocês. Estou tomando aqui o meu suco de limão, fiz uma limonada, e nessa limonada eu preparei algumas pedrinhas de gelo com os aromas naturais. Eu vou chegar bem pertinho aí de vocês para eu poder mostrar, tá vendo, ó? Eu coloquei flores, porque eu tinha aqui uma flor de cambuchinha, que são flores comestíveis, mas pode fazer com aroma natural. E cada fileirinha eu utilizei um aroma natural diferente. E aí eu posso utilizar só o aroma que eu quero ou fazer um blend. Então eu fiz uma fileirinha de peppermint, fiz uma fileirinha de copaíba e fiz uma fileirinha de lavanda. E aí eu posso colocar no meu suco, posso colocar nas minhas bebidas, e aí o gelo ele vai derretendo devagarzinho e vai me soltando esse aroma bem devagarzinho na minha bebida. Então vamos lá? Então enquanto eu explico aqui para vocês, eu vou colocar, eu quero fazer um blend, então eu vou colocar uma pedrinha de lavanda com uma pedrinha de peppermint. Olha, já tem uma bebida aqui maravilhosa e o gelo vai derretendo aos pouquinhos e me liberando todo esse aroma
natural que fica incrível, tá? Então essa vai ser a nossa bebida. Como que eu faço? Após vários testes, se a gente colocar o aroma diretamente na água e depois preencher as forminhas de gelo, o óleo, o aroma, ele vai subir, tá? Então, como que a gente faz? A gente enche as forminhas de gelo, eu pego um palitinho, aí eu vou no aroma que eu quero, ou no blend que eu quero, molho a pontinha do meu palito, venho em cada espaço da forminha e coloco o aroma nele, tá? E aí eu vou fazendo isso e eu também tenho esse controle de quanto que eu vou estar utilizando. Então, essa parte da forminha de gelo é sensacional. Ó, tá vendo? Ó, meu aroma já tá aqui saborizando a minha bebida. Então, vamos lá para a nossa entrada. Chá gelado também fica uma delícia. Deixa eu só ligar o monitor aqui, pessoal, para eu ir acompanhando vocês. Tá? Ó, aqui, quantidades, né? Então, como eu disse, eu gosto sempre de usar o auxílio de um palito para ir colocando. Eu coloco uma gotinha em cada forminha de gelo. E aí, aos poucos, ela vai derretendo e eu vou bebendo o meu suco com o aroma, tá? Então, uma gotinha com a pontinha do palito. Vou deixar aqui para ir bebendo. Agora a gente vai fazer a nossa primeira entradinha. Deixa eu já ligar meu fogo. Eu preparei para vocês uma entrada bem versátil, que dá para criar. E a gente vai usar o aroma natural. Vou ensinar a utilizar em 2 momentos, tá? Primeiramente, a gente vai fazer uma brusqueta deliciosa com tomate e o aroma natural de manjericão. Mas a dica que eu faço muito e ajuda muito na rotina, para finalizações dos pratos, é a gente pegar um vidro de azeite e colocar o óleo no próprio azeite, tá? Então, aqui eu tenho um vidro de 500 ml, eu coloco 2 gotinhas, escolho o aroma, pode ser de limão, pode ser de alecrim, pode ser de pimenta. Eu vou mudando isso sempre para ter um azeite aromático. E aí toda finalização de prato que eu for fazer, vou regar minha salada, vou finalizar minhas brusquetas, eu vou ter um azeite aromático trazendo o perfume, aí, esse aroma dos nossos aromas naturais. Então vamos lá. A nossa brusqueta, eu vou dar algumas dicas para vocês do menuzinho aqui. Eu estou usando um pão italiano e a gente vai dourar ele levemente, tá? Não é para dourar muito, para não virar uma torrada. Então, eu vou colocar um fio de azeite. Vou pegar 2 fatias do pão italiano e vou colocar para dourar. Como para otimizar o tempo, eu já deixei o meu mise en place. O que é o mise en place? Toda vez que a gente vai executar uma receita, o grande sucesso aí da nossa receita é o mise en place bem feito. Então, se na nossa brusqueta vai tomate picadinho, eu já vou deixar tudo picadinho. Vai cheiro verde? Já vou deixar o cheiro verde. Por exemplo, se a gente for fazer um bolo, eu já vou deixar tudo pesado, tudo separado antes de começar a executar. E aí depois a gente começa a execução com tudo organizadinho. Então eu já deixei o nosso mise en place pré-pronto, tá? Para a gente otimizar o nosso tempo aqui e eu conseguir passar mais riqueza de informações e detalhes para vocês. Então aqui, ó, a gente está dourando o nosso pãozinho da brusqueta, mas eu já deixei uma torradinha pronta aqui. Tá vendo? Ó, ele é levemente torradinho para não virar, para ele ter a textura da brusqueta macio no meio. E aí a gente vai pro tomate. Aqui eu tô usando tomate italiano. A gente vai cortar. Deixa eu pegar uma faca aqui. A gente vai cortar o tomate em 4 pedaços. Tá vendo? Ó, cortei ele em 4. E aí eu vou tirar esse miolinho dele, essa sementinha dele. Sementinha do meio. E aí a gente vai fazer um corte que eu chamo que chama-se de brunoise, tá? Então a gente vai cortar quadradinhos pequenininhos. Como faz o corte em brunoise? A gente corta tirinhas e depois vem na diagonal
cortando quadradinhos. Já vou mostrar o brunoise para vocês bem de pertinho. Deixa eu pegar aqui, ó, um quadradinho da nossa brunoise, ó, um corte bem pequenininho do tomate. Deixa eu virar a nossa para não queimar. Vou deixar aqui para otimizar nosso tempo. Eu já deixei aqui, ó, 4 tomates picadinho em brunoise para vocês. E aí, o que a gente vai fazer? Vou temperar esse tomatinho com sal. Pimenta do reino. Azeite. E aí, para 4 tomates, eu vou utilizar o aroma natural de manjericão que eu amo, o basil. 2 gotinhas para cada tomate, já é o fundamental, o suficiente para a gente conseguir trazer um perfume incrível. Quando a gente não está acostumado muito ainda a usar os aromas naturais, façam essa dica que eu dei, sempre coloca com um palito ou conta-gota com a colherzinha. Porque o aroma natural entrou na receita, eu não consigo mais tirar. Porque ele é muito presente, ele é muito aromático, então parece que ele abraça os ingredientes. Então, se eu exagerar, depois eu não consigo tirar. Então, vai colocando, sentindo e colocando bem aos poucos. Deixa eu deixar meu monitor aqui, gente. E aí, eu vou misturar tudo. E não somente o aroma natural de manjericão, mas eu posso estar brincando, que é isso que eu falo que é a grande paixão da cozinha, a gente brincar com esses aromas. Então, eu posso estar colocando de orégano, posso estar colocando de tomilho, posso estar colocando de sálvia. Então, a gente vai brincar. Posso estar trazendo outro aroma, colocando um cítrico, um limão. Posso, a gente vai brincar, tá? E a gente está usando aqui os herbais, né? Os de ervas. Os de ervas, eu gosto muito de fazer massas. Gosto de fazer a massa de pizza, sensacional. Fiz com alecrim ontem, que ficou incrível. Usar na manteiga, marinada, nas carnes. Então, a gente sempre vai ter ali um aroma de erva preparado, prontinho ali, para a gente poder colocar nas nossas receitas. Ó. Gente, eu queria... É que vocês não conseguem sentir o perfume de manjericão que tá muito sensacional. E aí, para otimizar o tempo, eu já deixei aqui prontinho para vocês. Eu vou montar a nossa brusqueta. Vou colocar um pouquinho de salsinha. O perfume ele já sobe. Vocês vão se surpreender. E aí eu venho, vamos fazer a nossa montagem. É que eu quero ele quentinho aqui. Deixa eu aumentar o fogo para dar a grande dica para vocês que eu já fiz nesse. Que é, quando a gente... Essa dica, anotem aí, porque é um diferencial na brusqueta que eles vão perguntar, gente, que delícia. Me passa a receita. A gente vai pegar, quando o pão sai quentinho, aqui ele ainda não dourou, mas já tá bem quentinho. A gente vai amassar um dentinho de alho e vai, ó, passar na nossa brusqueta inteirinha. Dos dois lados, ó. E aí o alho, ele vai soltar todo o perfume dele. Esse faz um diferencial maravilhoso na brusqueta. Tá vendo, ó? Passei o alho. E aí, a gente vai para esse processo que eu já tô fazendo. Aqui eu já tenho ela douradinha, passei o alho e a gente vai montar a nossa brusqueta. Quando eu mexo o tomate, o manjericão já sobe, que é um espetáculo. E o que eu falo para vocês, a utilização, a gente brincando, satiscando, é um universo tão rico, tão criativo com os aromas naturais, que eu falo que é uma paixão que a gente vai descobrindo ali, tá? Eu tô há 1 ano na doTERRA, criando, elaborando, fazendo receitas, e a paixão cresce cada dia, porque a gente vê
a riqueza de aromas que a gente consegue trazer na nossa cozinha. Ó, vou montar as brusquetinhas. Ó, o brunoise do tomate bem bonitinho. Aí eu vou finalizar com um pouquinho de parmesão. Essa brusqueta é fresca, tá, gente? A gente torra a torradinha, passa o pão, passa o alho, o tomate é fresco, a brusqueta toda fresca. E aí eu vou finalizar com uns brotinhos. Eu vou aí mais pertinho para passar a vontade para vocês, porque eu gosto de mostrar, ó, certo? Nossa brusquetinha com aroma de manjericão finalizada, ó, super levinha, deliciosa. Agora vamos para o próximo prato. Então eu vou deixar aqui de ladinho. Deixa eu beber minha limonada, gostoso. E aí sempre eu vou preparando o mise en place do próximo prato, tá? E deixo acompanhando vocês aqui. Ó, aqui estão perguntando do óleo. Eu usei o basil, tá? Mas você pode usar as ervas que você... O legal é brincar. Então, por exemplo, no azeite, os herbais é incrível no azeite. Então, você pode misturar herbais com cítrico e colocar uma gotinha de cada aí no azeite, e brincando com esse blend de aromas e trazendo todo esse perfume, todo esse sabor que a gente quer. Deixa eu arrumar o nosso mise en place. Cada receita eu vou organizando a nossa bancada aqui, pra gente não ter problema de espaço, certo? Deixa eu só colocar essa panela quente pra cá. Agora o nosso segundo mise en place vai ser do risoto. Então eu vou ensinar vocês a fazer um belo risoto, um risoto que eu falo que vai agradar todo mundo. E vou dar algumas dicas, algumas técnicas, e a gente vai utilizar os aromas naturais em 2 momentos. Deixa eu ver, eu vou acompanhando vocês aqui no monitor, tá, gente? Ó, as dicas gerais, tá? Então, ó, eu posso utilizar ali, como eu falei pra vocês, que acho que alguém perguntou, a gente usou o manjericão, o basil, tá? Mas eu posso estar utilizando, fazendo um blend dele. Posso estar utilizando um cítrico, posso estar usando um condimento, aqui o de pimenta preta, que eu gosto bastante também. Limão também fica bem gostoso, aromático. Posso estar colocando rosemary também no azeite. Então, é uma infinidade de óleos aí que a gente consegue fazer essa infusão no azeite, de aromas naturais que a gente consegue fazer essa infusão no azeite. Próxima receita, e aí eu vou acompanhando vocês aqui, tá? A gente vai ficando bem dinâmico. Para nossa próxima receita, eu vou ensinar vocês a fazer um fundo que ele serve não só para o risoto ele é fundamental. Não tem como a gente fazer um risoto sem ter esse fundo natural. Só que tudo aquilo que a gente for cozinhar com a água, um exemplo, eu vou fazer uma polenta, vou cozinhar uma quinoa, vou fazer um arroz, a gente pode estar utilizando esse caldo natural, que além de propriedades, ele é muito gostoso, ele é muito aromático, e aí eu posso estar utilizando em tudo, tá? E aí a gente deixa ele 5 dias na geladeira, ou pode estar colocando em forminhas de gelo e congelando também. E eu vou acompanhando vocês. Vou acompanhando vocês aqui, tá? Então, quando for surgindo algumas dúvidas, tô conseguindo ver vocês. Então, a gente vai fazer o caldo, tá? O caldo aromático. E aí eu vou passar proporções de gota para vocês, quantidade de gotas que a gente vai utilizar. Para o nosso caldo, tem aqui o nosso mise en place, um caldo de legumes. Essa base que eu tenho aqui, ela é chamada de miripoá. O que é miripoá? O miripoá é o conjunto
dessa base que a gente usa para fazer o caldo, que é cebola, cenoura, salsão e alho poró. Então, essa é a nossa base do caldo para fazer um bom caldo. Já vou pôr a panela aqui para esquentar. Já deixei água quente aqui, que é fundamental. Muitas pessoas, às vezes, eu vou falar a dica exata de um bom caldo para vocês. Às vezes refoga o alho, refoga a cebola para fazer o caldo. Vamos pensar assim, ó, o caldo, ele é como se fosse uma infusão. Então a gente vai tirar o aroma da cebola, a gente vai tirar a cenoura, o salsão, o alho poró. Então a gente vai fazer como se fosse um chá. Então a água tem que estar fervendo. E aí a gente entra com o nosso miripoá e essa água fervendo vai extrair o que a gente quer, as propriedades e os aromas do nosso miripoá. Esse precisa estar um caldo limpo, um caldo clarificado, um caldo leve. Então a gente nunca refoga alho e cebola para fazer um caldo, porque daí a gordura sobe, a gente não vai ter um caldo clarificado, tá? Então imagine que a gente está fazendo um chá. Então um chá com o miripoá, que é a cebola, cenoura, salsão e alho poró. Esse caldo fica muito aromático. E o que eu mais amo de tudo, quando a gente finalizar o nosso caldo, a gente vai entrar com os aromas naturais, que eu amo fazer caldo utilizando aromas naturais. Traz um perfume, traz uma riqueza no nosso caldo, e aí eu posso estar usando. Aqui eu vou passar proporções para vocês. Eu estou fazendo 2 litros de caldo e a gente vai usar 2 gotas de aromas naturais, tá? 1 gota por litro. Eu posso usar 1 gota de um herbal, 1 gota do cítrico ou 1 gota de condimento. Então, no início eu separei para vocês a classificação de todos os óleos, os 21 que vocês receberam aí, e aí a gente pode usar 1 gota de cada. Então, para cada litro de caldo, a gente vai estar utilizando 1 gota de aroma natural. Nesse meu caldo, eu vou colocar uma gota de pimenta preta e 1 gota de rosemary, tá? Então, vamos começar com a nossa base. A cebola, lavei bem, a gente higieniza todo o nosso miripoá. Não precisa tirar casca, não precisa picar bonitinho. A gente vai utilizar ela com casca e tudo, tá? Só higienizar bem. E vou cortá-la em 4, assim, ó, tá vendo? 4. E aí já coloco na nossa água fervendo. Vamos utilizar 2 cebolas para 2 litros de caldo a gente tá fazendo aqui. Deixa eu ver se eu tô com uma faca um pouquinho maior. Ó, certo? 2 cebolas, 2 litros de caldo. E aí a gente vai entrar com o alho poró. Higieniza bem as folhinhas, tira toda a terrinha dele. A gente usa o alimento no caldo, para fazer o caldo íntegro. Tá? A gente não precisa descascar, tirar a casquinha da cenoura. É só higienizar bem e a gente vai usar ele. Aqui a gente está usando um talo do alho poró. Não precisa fazer aquele cortezinho perfeito, ó. Cortei o alho poró, coloco. E aí, essas folhinhas do alho poró higienizadas vai entrar no meu caldo também. E aí a gente vai para a cenoura. Ó, cenoura, só lavei bem ela, certo? Não precisa tirar a casca dela. E a gente entra com... Vou utilizar 2 cenouras. Cenouras. O salsão, eu guardei um pouquinho das folhas dele também, que é bem aromática. E aí, também, a gente pica tudo grosseiramente. E vou colocar a folhinha do salsão. Aqui a gente vai deixar nosso caldo em fogo baixo para médio, 45 minutos em média. Então ele vai fervendo e vai tirando todas as propriedades, os perfumes do nosso miripoá. Depois que a gente terminou o caldo, eu vou coar ele, tem um caldo já prontinho aqui, e aí a gente vai adicionar os aromas que a gente quer, tá? Então aqui eu coloquei o aroma de pimenta preta e o aroma de alecrim. Então 1 gotinha de cada
para 2 litros, né? Por litro a gente usa uma gota. Pode escolher apenas um aroma. Quero fazer um caldo só com o alecrim, quero fazer só com sálvia, quero fazer só com orégano. Não, quero fazer um blend. E aí, para cada litro, você escolhe. Ah, eu quero fazer um blend com 3. Então, a gente faz 3 litros de caldo. Coloca um pouco a mais de água aqui, aumenta a cebola, um pouquinho mais de miripoá, e aí a gente tem um blend maior. Aqui o nosso caldo vai ficar reduzindo 45 minutos. Depois que reduziu, a gente vai entrar com aroma natural. Vai peneirar e entrar com aroma natural. Tá? Então, mostrei o corte para vocês, mostrei o miripoá, mas para otimizar o nosso tempo, eu já tô com o nosso caldo pronto aqui. Então, eu vou deixar esse ali. E aí, mais tarde, eu finalizo ele. Agora, vamos para a execução do nosso risoto. Então, vou pegar uma panela aqui. Então, a gente tem nosso caldo. Já vou ordenar o nosso próximo mise en place, que a gente vai utilizar no risoto. Para fazer risoto, qualquer risoto. Então, por exemplo, eu quero fazer um risoto de camarão. Você pode acrescentar no caldo, nesse miripoá que a gente fez, as cascas e a cabeça do camarão. Então, a gente limpou o camarão, ficou casca e cabeça, você pode colocar no caldo para tirar o perfume e depois coa. Quero fazer um caldo com frango. A base é esse. Aí você pode adicionar dentro da nossa fervura uma carcaça de frango. Ah, quero fazer um caldo de carne. Então, a base do miripoá é esse, e a gente adiciona no caldo a paras de carne, o osso de carne, aí a gente pode perfumar e fazer o caldo natural, esse, como de frango, como de camarão e como de carne, certo? E aí entrando com nossos aromas naturais para dar aquele perfume incrível. Então, nosso risoto, eu vou refogar, vou utilizar azeite, e eu vou acompanhando vocês aqui. Ó, estão perguntando o que a gente faz com legumes que sobrou do caldo, tá? O legumes, quando a gente faz um caldo, ele já pegou todas as propriedades, todos os aromas. Então, quando a gente tira ele já tá meio sem graçazinha. Como eu odeio desperdício entre aspas, na minha cozinha, o que eu faço? Eu faço uma sopa, eu bato passo no mixer os legumes que a gente peneiro, né? Então, tiro, que a cebola tá com casca, eu pego a cenoura, pego a cebola, tiro a casca, limpo bonitinho. Aí eu uso esse caldo aqui para fazer uma sopa com os legumes. Então eu passo ele no mixer para ficar um caldo grossinho assim e utilizo esse caldo e faço uma sopa. Fica delicioso. Agora usar só ele, sem a gente estar utilizando o caldo, ele já extraiu todo o perfume e todo o aroma. Então a gente vai fazer uma sopa, só a textura e o aroma tá aqui, ó. Certo? Então aqui, vou refogar cebola, picadinho em brunoise, aqueles quadradinhos que eu ensinei vocês. Vamos lá. Eu vou puxar a nossa cebola aqui. A cebola não pode ficar muito dourada para o risoto, nem muito crua, porque eu não quero a textura da cebola. Mas também não pode amargar. Então, quando a cebola começar a ficar transparente, a gente vai entrar com um dentinho de alho. Começou a querer adorar, a gente vai entrar com o nosso arroz. Então, aqui eu vou utilizar arroz herbóreo, arroz caldoso, ó, 2 medidas, 2 copos, né, de arroz. Aí refogo o arroz. Ó, já tem receitinha para vocês executarem e fazer para a família. Entrada, brusqueta, um risotinho e a sobremesa que eu vou mostrar para vocês, maravilhosa. E aí, a gente vai fazer uma técnica que chama deglaçar, tá? Então, tô usando
vinho branco. Como o nosso risoto vai ser de limão siciliano, então eu vou fazer com vinho branco. Se for um risoto de carne, um risoto mais fechado, aí você pode escolher um aroma de condimento, um pimenta preta, um pimenta rosa mais fechado, ou depois entrar com um azeite com cítrico para trazer um perfume no final. Aí você pode, se for um risoto de carne, você pode usar um vinho tinto. Um risoto de camarão, um risoto de legumes, um risoto de cogumelos, o risoto de limão siciliano que a gente vai fazer, a gente vai usar um vinho branco. Tá vendo esse barulhinho? É o barulhinho de deglaçar. A gente vai limpar o fundinho da panela ali do refogado da cebolinha, da cebola e do alho, ó. E a gente vai deixar agora esse vinho evaporar um pouquinho. Enquanto isso eu vou acompanhando vocês aqui. Ó, depois eu vou passar para vocês. Não fiquem desesperados, que eu gosto muito de detalhes, tá? Então eu vou passar para vocês todos os detalhes. A doTERRA vai disponibilizar para vocês passo a passo, quantidades, toda a receita completa para vocês depois, certo? Ó, nosso vinho começou a evaporar, a gente vai entrar com o caldo que a gente fez, que tá sensacional. Então, já falei, para cada litro de caldo a gente usa uma gota de aroma. Para quem tem dificuldade para não cair mais, a gente vai utilizar um palito para auxiliar. Então, eu venho aqui ó, com o meu caldo e vou regando o meu risoto. E é aos poucos, tá? E o segredo do risoto é mexer, tá? A gente ficar mexendo pro arroz soltar o amido dele. Tem gente que às vezes coloca creme de leite no risoto. Não existe. Então, o risoto, aquela cremosidade é do mexer, tá? E no final a gente utiliza uma manteiga gelada, que também pode ser saborizada com os aromas naturais, que eu amo fazer manteiga, tem lá aula no YouTube, que eu fiz uma manteiga clarificada, uma manteiga ghee, que a gente tirou a lactose da manteiga, e a gente colocou aromas naturais herbais. A princípio, que eu amo orégano para comer com pão de manhã, é sensacional. Ah, também tem lá uma receita de óleo de coco, que para mim é minha rotina de manhã. Eu pego o óleo de coco, coloco um condimento, eu gosto bastante de canela, cravo, coloco no óleo de coco, aí eu pego uma colherzinha, já deixo esse óleo de coco do lado do meu café ali todos os dias, já aromatizado. E aí depois eu só coloco uma colherzinha no café e bebo, me dá bastante energia de manhã. Ó, e aí a gente vai mexendo e vai acrescentando caldo. Para otimizar esse tempo aqui, eu já deixei o arroz, já fiz agora há pouco antes, para a gente poder finalizar junto. Então esse eu vou deixar aqui para poder finalizar depois. E vou voltar ao nosso risoto já quase pronto. E aí aqui eu só vou adicionar mais um pouquinho de caldo, ó. E o caldo, gente, importante para o risoto, o caldo tá aquecido. Então aqui eu já esquentei, nosso caldo tá aquecido, não tanto como deveria estar, mas porque eu tô longe do outro fogão, mas ele tem que estar aquecido. Então vocês deixam a panela de risoto ali e a panela de caldo com fogo bem baixinho para ele estar aquecido. Por quê? Senão o risoto vai estar quente, aí você vem com o caldo frio e fica dando choque térmico nele, quebrando essa sequência dele soltar o amido. E aí eu vou continuar mexendo. Vou continuar mexendo aqui. O aroma natural, ele é tão leve, mas ao mesmo tempo tão marcante, tão presente, que quando eu coloco o caldo, ele já sobe. Quem teve a oportunidade ali de participar de um almoço que a gente fez na doTERRA, a gente fez também essa sequência, entrada, prato principal e sobremesa. É muito legal para quem prova e percebe o aroma ali no fundinho, agradando o paladar. Então é sensacional. Ó, então o nosso risoto aqui já tá pronto, tá? A gente só vai finalizar ele. E aí eu vou utilizar a manteiga para finalizar o risoto, manteiga gelada, tá? Então a gente pega a manteiga da geladeira
e finaliza para dar um brilho no nosso risoto. Só que aqui eu quero mostrar um plus para vocês e eu vou quebrar um pouquinho a regra da manteiga gelada, porque eu vou deixar ela em ponto de pomada só para mostrar para vocês como saborizar uma manteiga também. Então, tô com a manteiga aqui, ó. Ela tá em ponto de pomada. Então, a gente vai pegar um tabletinho de manteiga inteira. Manteiga mesmo, tá, gente? Não é margarina, não. Aí, ó, ponto de pomada é isso que eu mostro, ó. Que ela tá molinha. Tá vendo? Ou, se vocês forem clarificar a manteiga, como tá lá no YouTube, que eu derreti a manteiga em fogo bem baixinho, tirei a lactose de cima, tirei os detritos da manteiga que deixa ela um pouquinho mais pesada embaixo, e aí a gente entrou com aroma natural. Isso é para manteiga clarificada. Agora, para manteiga não for clarificada, não quero clarificar, só quero manteiga normal, a gente vai deixar ela em ponto de pomada, aí a gente vai entrar com aroma natural. Então, aqui eu vou colocar um aroma natural de sálvia, que depois eu vou puxar um nhoque com essa manteiga, e vou colocar um pouquinho de aroma natural de orégano, que eu também vou deixar para passar na torradinha, para passar no pão. Ó, vou vir com a pontinha aqui. O tablete da manteiga de meio quilo, a gente vai utilizar uma gotinha, tá? Como aqui eu tenho 30 gramas de manteiga, eu vou vir só com a pontinha do palito, que já é o suficiente para a gente aromatizar. Então eu venho com a pontinha do palito, molho a pontinha do meu palito e coloco na manteiga. Orégano, essa manteiga de orégano, e aí sálvia, e aí a manteiga em ponto de pomada, ó, eu só misturo o aroma nela, tá? E aí, se vocês quiserem fazer a manteiga clarificada, vai lá no YouTube da doTERRA, que eu deixei a receitinha lá pra vocês. Vou finalizar com essa manteiga. Para dar um brilho. Deixa eu aumentar um pouquinho o fogo aqui. Aí vou entrar com o meu parmesão ralado. Um pouquinho de parmesão ralado, ó. Ralei parmesão fresco, ralei na hora. E vou colocar um pouquinho de salsinha bem picadinha ou cebolete. Vou ajustar o risoto, a gente ajusta o sal sempre no final, tá? Porque você ajustar colocando sal antes, ele vai reduzindo o caldo, aí tem o queijo, ele vai apurando o sabor, aí só no final a gente coloca sal, um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. Delícia! E aí ele com risoto bem cremoso. Uma dica, eu gosto daquele risoto mais alongado, tá? Aí no final, quando eu desligar, eu posso pegar um pouquinho de caldo para alongar ele e no final finalizar com um pouquinho de caldo só para alongar mais meu risoto. Desliguei o fogo. Aí eu vou entrar com o meu limão siciliano, tá? O lemon, aroma natural de limão siciliano. Para 2 xícaras de arroz que eu fiz aqui, eu vou colocar 3 gotinhas de limão siciliano. Deixa eu ficar com meu palito perto aqui. Cadê meu palito? Eita, que eu perdi meu palito. Deixa eu com uma colher. Ó, já caiu 2, ainda bem que eu tava com a colher. 2, 3, tá? Ó. E a colher eu transfiro. Risoto de limão siciliano com caldo natural que a gente fez. Vamos lá pro nosso empratamento. Gente, o limão siciliano sobe, já me encheu
a boca de água aqui. Tão maravilhoso. Aí vou finalizar com um pouquinho do parmesão, uma pimentinha. E aí, para trazer mais frescor, vou colocar um brotinho de rúcula ou beterraba. Nossa, o perfume do limão siciliano, eu vou aí na frente, óbvio, né? Mostrar para vocês, para passar vontade agora do almoço, certo? Nosso risoto de limão siciliano, aroma natural de limão siciliano. E aqui a gente fez um caldo com aroma natural. Ensinei vocês a fazer um caldo natural com aroma natural. Ensinei vocês a fazer uma manteiga com aroma natural. Ensinei vocês a finalizar um risoto com aroma natural, certo? Eu vou deixar aqui nosso próximo prato. Vou deixar aqui na frente. E agora a gente vai para a sobremesa. Deixa eu só arrumar nossa praça aqui. Nosso mise en place. Deixar tudo organizadinho. Nosso caldo que eu vou usar mais tarde. Vou trocar a nossa tábua. Olha o palito aqui que eu tava procurando. E deixa eu ver vocês aqui. Deixa eu acompanhar vocês. Queria estar tanto vendo vocês. Vamos lá para a nossa sobremesa. Deixa eu arrumar o mise en place da nossa sobremesa aqui. Vou tirar o nosso risotinho que vai ser meu almoço. Deixa eu já mostrar para vocês a nossa sobremesa, que eu vou ensinar para vocês, que fica sensacional. Uma panna cotta de aroma natural de tangerina com calda de manga e lemongrass. Sensacional. Fica muito bom. E aí a gente pode brincar, tá? Posso fazer... Deixa eu só trazer tudo para cá, para eu já pegar uma linha de raciocínio com vocês. Posso fazer com aroma natural, vou fazer de tangerina, de limão, uma panna cotta de limão siciliano, uma panna cotta que eu fiz, que ficou sensacional, usando lavanda. Posso fazer uma calda de frutas vermelhas com lavanda? Posso. Posso fazer, ao contrário, fazer uma calda de maracujá, e aí deixa eu escolher outro óleo aqui, com limão? Posso. E aí eu vou usar mais floral e o mais cítricos aqui, que fica bem gostoso também. Nossa panna cotta, panela. Vou deixar essas duas aqui, que a outra a gente vai fazer uma calda, que eu vou ensinar vocês também. Ó, deixa eu acompanhando vocês. Então aqui a gente vai utilizar, anotem aí, mas depois a doTERRA vai disponibilizar a receita e o passo a passo para vocês. Então nós vamos colocar 300 ml de leite integral, 300 ml de creme de leite. Tem gente, tem lugares, tem receitas que faz a metade do creme de leite. Eu gosto de usar meio a meio, porque eu gosto de uma panna cotta mais leve na boca, que não tem aquele aspecto muito pesado. Então eu gosto de usar sempre meio de leite para meio de creme de leite fresco. Coloquei aqui. Vou colocar uma colherzinha de essência ou extrato de baunilha. E aí, na hora de adoçar, o açúcar da preferência de vocês. Ou açúcar cristal, ou açúcar demerara, ou açúcar de coco, ou xilitol, eritritol ou estévia, que são as adoçantes naturais. Aqui eu vou usar o xilitol, tá? Que é um adoçante que eu gosto bastante. Ele não deixa o resquício na boca de aquele fundinho amargo, que nem tem o estévia, que também é natural, mas ele deixa um fundinho amargo. Então eu tô utilizando o xilitol.
é a mesma proporção de açúcar, tá? Como eu não gosto de um doce muito, com açúcar muito presente, eu vou usar 80 gramas de xilitol. É a mesma proporção para açúcar, 80 gramas de açúcar. Se você é formiguinha e gosta daquele doce mais marcante, aí você coloca 100, 120 gramas de açúcar, tá? 80 gramas de xilitol. E aqui a gente vai fazer a calda. E aí, vou mexendo. O segredo da panacota é não deixar ferver, tá? Não pode deixar ferver. Então, como eu sei o horário de desligar, a hora de desligar a panacota? Ela começa a borbulhar as laterais, começa a esquentar as laterais e fazer borbulhas nas laterais. Aí é a hora de desligar, mas não deixa ela ferver, certo? Vou pegar meu... E aí a gente vai mexendo. Eu fiz uma receita para a doTERRA de panacota de laranja que ficou sensacional. A gente fez um bolo com lemongrass que ficou muito bom. Uma coisa que eu amo para fazer massa de bolo é usar cravo e canela. Fica assim, uma coisa maravilhosa. Eu fiz um bolo de chocolate, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Eu fiz um bolo de chocolate essa semana e coloquei canela. E aí, essa maravilha que a gente vai brincando. Eu fiz uma pizza, a massa da pizza ficou tão gostosa. Eu falei assim, gente, não é possível. Com esses testes que a gente fazendo, eu usei rosemary, ficou um perfume na massa da pizza. Então a pessoa come e fala, gente, o que tem aqui? Esse que é o fantástico, você despertar e brincar. Outra panacota que eu fiz também, deixa eu abaixar um pouquinho. Outra panacota que eu fiz também, começou, foi o com alecrim. Eu coloquei uma pontinha ali de gotinha do alecrim. E aí o pessoal comeu e falou, gente, tem alguma coisa diferente que eu não sei identificar, porque eu coloquei bem pouquinho, só para na hora que chegar no paladar, brincar com o paladar da pessoa. A pessoa falar, nossa, tem alguma coisa que eu não sei identificar, mas tá incrível. E é isso que é legal. Mas faça um bolo. A gente tem várias receitas lá na doTERRA, inclusive no Instagram da doTERRA a gente posta, a gente tem um cronograma de postagem de receitas para vocês. Porque usar os aromas naturais na cozinha é uma descoberta, é uma coisa assim que é incrível, sabe? Para mim é uma paixão isso, de brincar, de fazer, de descobrir, de trazer esse aroma tão facilmente. Uma gotinha, você tem uma explosão, uma magia de sabor. Então, ó, começou a ferver, eu desligo e aí eu vou acrescentar a gelatina. Aqui eu estou usando 12 gramas de gelatina para nossa receita, ela já está hidratada, certo? E aí eu vou colocar, você hidrata a gelatina de acordo com a instrução. Se for gelatina de folha, a gente vai usar 2 saquinhos, 2 porções. E aqui... eu estou utilizando... E aí ela já está hidratada, né? Então 5 colheres para hidratar. E aí eu só vou derreter ela bem aqui na nossa panacota. Ó, então final de semana tem menu harmonizado e aromatizado para vocês. Ó, quem tem esse kit com 21 aromas naturais, é uma surpresa, é uma brincadeira na cozinha que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Assim como eu venho esse um ano conhecendo, descobrindo cada dia mais, é uma coisa assim que leva a gente a... Gelatina derretendo. Ó, dissolveu a gelatina, eu vou ensinar um truquezinho da montagem para vocês. Deixa eu pegar aqui. Peguei o copo. Aqui eu estou utilizando, eu improvisei, tá? Peguei um recipiente, coloquei um pacotinho. Você pode pegar um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, colocar ali. Aqui eu coloquei um pacotinho. E aí eu vou colocar
a minha panacota. Deixa eu já colocar o aroma agora, que a gente vai usar o de tangerina. Eu gosto de esperar ela esfriar um pouquinho. Mas como a gente tá sem tempo, vou colocar para essa quantidade, 1, 2. Gente, perfuma demais. Na hora que você coloca a panacota na boca, você fala, não é possível que 2 gotinhas deixou essa delícia toda. Ó o perfume da tangerina. Ó. Se vocês quiserem dar esse efeito aqui, ó, que eu dei, tá vendo? Metade a nossa calda e metade a panacota. Ou você pode já colocar em recipientes normais e deixar ela retinha, ou fazer panacota desenformar. Mas se vocês quiserem deixar esse efeito, o que a gente faz? Eu pego um potinho com um apoio, deito o meu copo e coloco o apoio e levo na geladeira. Ó, tá vendo? E aí ela vai gelar e vai formar a panacota com esse formato, certo? Vou deixar aqui, que eu vou levar na geladeira. E aqui a calda dela, ai, perfuminho de tangerina. A calda dela a gente utiliza, aqui eu fiz uma calda de manga. Ó, cortei a manga, tá? A gente vai cortar a manga, já deixei aqui para otimizar. A manga toda cortadinha, aí a gente vai utilizar a manga. Pode fazer de maracujá? Pode. Pode fazer de frutas vermelhas? Pode. Semana passada a gente fez um picolé de leite de coco com iogurte e aroma natural de lavanda. E aí a gente fez uma geleia natural que ficou sensacional com frutas vermelhas misturado no picolé de lavanda. Deixa eu só puxar meu forno aqui. Olha, aí a gente vai levar, e na minha calda eu vou colocar um pouquinho de xilitol também. Não muito, porque eu gosto, a manga já é uma fruta doce e eu gosto desse saborzinho dela. E a gente vai deixar reduzindo. Então, reduzindo, aqui a manga ela vai ficar uns 5 minutinhos reduzindo, tá? Até ela formar um purezinho. Eu gosto de uma texturinha dela. Se você não gostar, pode passar no mixer, no processador. Frutas vermelhas também. Eu gosto de fazer frutas vermelhas. Eu pego um pacotinho congelado, coloco ela direto congelado aqui, fogo baixo, e aí ela vai derretendo e formando devagarzinho. Coloco um pouquinho de xilitol e aí ela vai derretendo e soltando a própria água do congelamento das frutas, e aí vai dando a textura para nossa geleia. Fica sensacional. Aí depois coloca um cítrico, coloca um floral, coloca um mentolado também. Outra coisa que a gente fez que ficou assim muito bom é chocolate, fazer chocolate com os aromas naturais. Ó, é impressionante, tá? Então a gente derrete o chocolate, faz o processo, tem lá no Instagram da Doterra também que a gente fez chocolates aromatizados. Aí nesse chocolate eu usei um chocolate 80%, mas pode fazer com chocolate da preferência de vocês. E aí a gente derreteu o chocolate, temperou ele, né? Fez o processo de temperagem e a gente aromatizou. E aí dá para brincar, infinidades. Eu fiz um chocolate de pimenta rosa que ficou muito bom, chocolate com cítrico, com esse de menta, o peppermint, fica delicioso no chocolate também. Ó, derreteu, 5 minutinhos, e aí a gente tem uma geleinha pronta. Ó, a manga vai derretendo, certo? Não vou colocar agora porque eu tenho que deixar, depois que gelar, né? A gente tem a textura e a gente coloca a geleinha em cima e finaliza com physalis. Vou aí bem pertinho de vocês. Ó, que linda, nossa panacota. Deixa eu mostrar. Um aroma de tangerina. Que coisa linda. Certo? Bom, pessoal, então é isso. Deixa eu desligar aqui para falar com vocês. A gente fez entrada, prato principal, sobremesa e todas as dicas de entrar com os aromas naturais
o azeite, de fazer uma manteiga com aroma natural, de fazer uma geleia, que é essa compota que a gente fez de frutas com aroma natural, compotas salgadas também, uma compota de berinjela, um carpaccio de abobrinha usando um cítrico. A gente fez um risoto de limão siciliano usando o aroma natural, que ficou sensacional. Deixa eu ver vocês aqui. Então, é uma infinidade, é uma explosão de aromas e sabores que a gente consegue trazer para a nossa cozinha com esse kit aqui de vocês, tá? 21 aromas naturais, que é riquíssimo, é uma brincadeira que eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados, certo? Todas as receitas, outras aulas minhas, tem lá no YouTube da doTERRA. E é um grande prazer, uma honra imensa ser embaixadora da doTERRA, chefe de cozinha, vindo descobrindo a cada dia, na minha gastronomia, nos meus eventos, na minha cozinha, os aromas naturais, e trazendo tudo de bom que eles têm. Então é um grande prazer, é um imenso amor que eu tenho por tudo isso que eu estou passando aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer toda a equipe do doTERRA, que são sempre incríveis. E mais receitas no Instagram, tem bastante receita bacana para vocês e receita lá no Instagram da doTERRA, tá bom? E aqui eu vou me despedindo, deixando um abraço carinhoso para todo mundo e se arrisquem e aproveitem o final de semana para colocar o nosso menu em prática. Quem fizer, marca a doTERRA lá no Instagram e queria agradecer do fundo do meu coração. Beijo para todo mundo, gente. Obrigada, viu?